Olá a todos, meu nome é Gustavo da Gama Souza, sou o primeiro autor do trabalho submetido ao CIG, que tem como título Estimating Changes in Radiation Exposure and the Risk Zone Size During an Urban Release Event. Bom, esse trabalho ele foi feito juntamente com o professor Dr. Cláudio Antônio Federico, com o tenente engenheiro químico Jefferson da Silva Oliveira, com o Guilherme Gazola Santana, com o professor Dr. Alan Bendazoli Pavan, com o Jonathan de Almeida, o Felipe Lopes Frige, o professor Dr. Hector e o meu atual orientador, o professor Dr. Edson Ramos de Andrade. Bom, eu vou começar essa apresentação primeiramente fazendo uma breve introdução, contextualizando o cenário que foi abordado no desenvolvimento desse trabalho. Após isso, definindo quais foram os objetivos específicos e qual foi o objetivo geral do trabalho desenvolvido. Após isso, apresentando a teoria utilizada na construção metodológica, então a metodologia, os resultados de discussão e, por fim, uma breve conclusão e quais foram as referências utilizadas na apresentação. As outras referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho completo podem ser encontradas no próprio manuscrito. Após eventos radioativos e radiológicos como Three Island, Chernobyl, Fukushima e vários outros, o avanço no estudo da radiação ionizante e como ela afeta a população em geral cresceu de forma exponencial. Com isso, esse avanço ele tomou dois rumos, sendo um deles nós aprimoramos nosso conhecimento sobre a medicina nuclear e sobre a produção de energia à base de um material radioativo, e outro rumo, onde houve uma proliferação na produção de armamento nuclear, tanto para intimidar uma nação inimiga, quanto para evitar que seja intimidado, e também com intenções terroristas. Com esse avanço, surgiram várias técnicas e softwares que, por meio de valores iniciais, são capazes de nos dar a melhor forma de tomada de medida caso um evento de emergência ocorra. Então, como objetivo geral, seria avaliar os riscos e implicações decorrentes da liberação de certo material radioativo na atmosfera em áreas de transição, aos quais são chamadas nesse trabalho como hot zones, utilizando o modelo de dispersão atmosférico gaussiano em conjunto com o software Hotspot Health Physics Codes, visando uma abordagem mais precisa e preditiva dessas situações críticas, dadas ali pelas primeiras horas de liberação em casos de emergência. Como objetivos específicos seria realizar simulações computacionais utilizando o modelo gaussiano para analisar a dispersão atmosférica. Também seria utilizar o software Hotspot para coleta e análise desses dados, que por meio de valores iniciais é capaz de nos dar gráficos e tabelas contendo as informações relevantes para esse trabalho. Avaliar o impacto das variações das classes de estabilidade atmosférica, que será apresentada também no referencial teórico, e também da direção do vento nessas áreas contaminadas. E avaliar a influência na mudança da direção do vento na formação dessas zonas de transição. Uma pluma atmosférica nada mais é do que um conjunto de poluentes ou de partículas que se elevam verticalmente na atmosfera a partir de uma fonte. Essas fontes elas podem variar bastante, mas uma das mais conhecidas seriam as emissões industriais, onde tem uma grande liberação de gás carbono na atmosfera. Também tem as queimadas agrícolas, os incêndios florestais, vulcões, reações químicas atmosféricas e vários outros tipos de liberação. Bom, mas como exatamente essa pluma ela se comporta após ser liberada? Bom, a dispersão de uma pluma ela é lançada na atmosfera, ela ocorre de tal maneira onde a pluma ou a concentração desse poluente ele comporta do modelo gaussiano. Ele tem um padrão de comportamento gaussiano, como pode ser visto na figura. Bom, e de acordo com o modelo de pluma gaussiana padrão, a distribuição da concentração desse poluente, nesse caso dados nos eixos x, y e z, pode ser representada da seguinte forma, onde C é a concentração do meu poluente, Q é a taxa de emissão, U é a velocidade do vento, que é um parâmetro crucial que será melhor explicado no próximo slide, H é a altura da fonte, e σz e σy são a expansão vertical e horizontal da pluma, respectivamente. Em 1953, Pasquill publicou as curvas de Pasquill-Gifford, que são utilizadas para classificar em categorias as estabilidades atmosféricas. Pasquill ele classifica essa estabilidade em 6 classes, em 6 categorias, variando de A até F, sendo A a mais instável, até F a mais estável. O parâmetro U, observado na função mostrada anteriormente, que seria a velocidade do vento,
ele é demonstrado da seguinte forma, onde o 0 seria a velocidade do vento a 7 metros de distância do solo, o H0 seria 7 metros de distância, o H é a altura da liberação dessa meia-fonte e E é uma constante empírica que pode ser definida pelos seguintes valores, sendo A valores menores, então esse poluente ele seria disperso em uma maior região, até F, né, que seria um valor maior, porém estando no expoente, ele seria disperso numa região menor. O Hotspot Health Physics Codes é um conjunto de programas de computador desenvolvidos pela Lawrence Livermore National Laboratory, que é um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos. Esse software, né, o Hotspot, ele, por meio de valores iniciais, ele oferece várias formas de apresentação dos resultados, sendo por tabelas ou gráficos, a partir dessas simulações realizadas, né? Então, utilizando esse software, foi possível colocar os parâmetros iniciais, que foram os parâmetros que se encaixavam no nosso cenário, e com isso, os dados posteriormente foram analisados. Partindo para a metodologia, foi utilizada um RDD, né, um dispositivo de dispersão radiológica, acoplado com uma bomba com um dispositivo convencional, ao qual chamamos de bomba suja, com os seguintes parâmetros: com termofonte césio-137, uma explosão com 12 kg de TNT, uma isodose de 700 mSv, um tempo de amostragem de 10 minutos. A taxa de dano, a fração de suspensão no ar e o fator de vazamento foram utilizados com valores conservadores no intuito de ser mais pessimista em casos de emergência. A velocidade do vento foi de 3 metros por segundo e a mudança na direção do vento é de 30 graus. Bom, para o cálculo da área de sobreposição entre essas duas plumas, aproximando da curva gerada pelo hotspot, utilizou-se a conhecida Rose Curve, que é uma função polar típica dada pela seguinte função, né, uma função R de θ, que seria H cosseno de ômega, θ mais alfa. Essa curva ela pode ser observada na seguinte figura, onde, fazendo já a analogia ao caso do trabalho, H seria a altura da pluma, ou seria a distância máxima onde esse poluente chegou. O ômega seria a frequência angular, onde ela vai definir o quão achatado ou não é a minha pétala. E alfa seria essa fase, onde também dado pela mudança na direção do vento, utilizada 30 graus nesse caso. Bom, partindo para os resultados, né, as frequências angulares usadas para aproximação, elas podem ser encontradas na seguinte tabela, né? Então, os experimentos eles envolveram a alteração da direção do vento. Bom, então, utilizando essa overlap, essa zona de transição também chamada de hot zones, é possível identificar o local de contaminação baseado na intersecção da radiação dessas doses, né? É possível observar no seguinte gráfico, onde possui as três isocurvas, as três isodoses, a Alter, a Mido e a Einer, respectivamente 700 mSv, 100 mSv e 50 mSv, onde tem uma maior variação na Alter, que seria a de 700 mSv, né? Nesse gráfico, é possível observar a diferença das zonas de transição com as zonas geradas pelo hotspot a partir dos valores iniciais, onde basicamente uma ordem de grandeza a mais nessas zonas de transição, onde é possível definir ali uma região de emergência, onde seriam os indivíduos primeiramente evacuados daquela região. Então, concluindo, a análise realizada ela indica que adotar uma abordagem conservadora em um evento urbano de um RDD acoplado a um detonador explosivo, ele pode ser benéfica para a orientação inicial nas primeiras horas. Com base nos resultados vistos, é viável realizar simulações a partir de locais pré-definidos, onde se conheça ali a região e o espaço, onde essas coordenadas elas podem ser especificadas no software. Essas simulações elas podem ser conduzidas de forma preditiva, permitindo a seleção antecipada dessas áreas de transição e a delimitação de locais críticos para fins de segurança e também para evacuação de indivíduos naquela região. Bom, então essas foram as referências bibliográficas utilizadas. As outras referências podem ser encontradas no próprio manuscrito. E obrigado a todos pela atenção.